gostaria de convidar os irmãos a abrir aí as nossas Bíblias aí, quem trouxe, quem não, quiser abrir no celular também, quem não, pode acompanhar aqui no telão ou me acompanhar na leitura em Oséias, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1 ou um pouquinho antes aqui. Irmãos, nós vamos ler esse texto do livro de Oséias, mas vamos começar um pouquinho antes, no versículo 15, a gente chama de perícope aqui, né? Começando o conhecimento do texto, aquilo que o texto está querendo dizer um pouquinho antes, no versículo 15 do capítulo 5, ele fala sobre a conversão insincera, e às vezes a gente não pensa muito sobre isso, né? Pensamos na conversão, na entrega da vida para o Senhor, mas a gente conduz também essa vida de forma que às vezes ela não é tão sincera, tão verdadeira assim. E o texto diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amados, nós lemos esse texto, entendemos aquilo que ele está dizendo, ele está nos conduzindo através dessa palavra, mas esse texto ele nos aponta para a nossa vida hoje, para a nossa caminhada hoje. E eu gostaria de trazer um pouquinho mais sobre o que representa nesse texto, o que ele quer dizer com relação, quando ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, no versículo 3, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Essa passagem desse texto de Oséias, capítulo 6, especificamente o versículo 3, ele nos convoca para um relacionamento dinâmico, um relacionamento do dia a dia com o nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa busca contínua, essa busca incessante, ela é recompensada pela certeza da sua manifestação. Olha como é que é interessante. É importante que a gente diga isso, amados, porque a impressão que a gente tem é que diz assim: olha, busca o Senhor, queira mais dele, aprenda mais dele. Como nós estávamos orando aqui, para você conhecer e nunca se desviar da voz de Deus, da voz do Espírito Santo, a gente precisa se acostumar com essa voz. E é interessante falarmos tudo isso, mas hoje eu quero falar também sobre uma recompensa sobre isso. E o texto está dizendo então, a recompensa pela certeza é tão garantida quanto o nascer do sol, como diz lá, como a alva. A alva é o nascer do sol. Nós vamos amanhecer um dia, a não ser que morramos, nós vamos amanhecer um dia sem o nascer do sol? Não. Sem o dia clarear? Não. Ele pode clarear um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Nós percebemos isso na madrugada aqui, né, quando nós oramos. Tem período que nós saímos daqui, está muito escuro ainda, nós vamos para casa, dá para dormir porque ainda está escuro. Mas nos últimos dias nós saímos daqui na oração da madrugada, o sol já está, né, como disse o seu Hilário, já está estourando mamona. Mas o sol nasce. E aqui está dizendo, o texto está dizendo para nós que a sua vinda, a manifestação do Senhor, ela é tão garantida quanto o nascer do sol, como a alva. E a sua vinda é certa como a chuva serôdia que rega a terra. Como que é interessante o que esse texto vai nos trazendo. E o significado das duas chuvas em que fala aqui nesse texto também, porque ele prossegue dizendo, aí no versículo 4, aliás no 3, a partir do 3, e aí no 4 vai trazendo algumas direções, quando ele diz: que farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Aqui nós vemos 2 situações. A primeira situação, a promessa de Deus sobre uma chuva serôdia. E uma outra
visão do Senhor trazendo aqui um sereno de uma madrugada. Amados, não há um sereno de uma madrugada que o sol não para ele. Está aqui o nosso irmão Ayrton, que é caminhoneiro, carreteiro por muito tempo. Às vezes está amanhecendo o dia até difícil de dirigir. Mas o sol começa a sair, aquela névoa vai sumir. Ela apaga, ela some, ela para. E aqui está dizendo, em outras palavras, ele aponta para nós hoje dizendo assim, existe uma chuva serôndia e existe uma névoa da madrugada. E o significado dessas duas chuvas, por exemplo, na agricultura, para quem move principalmente em Israel, que esse texto foi falado, as chuvas eram essenciais, tinham propósitos distintos, refletindo o plano de Deus, trazendo isso para a vida espiritual. Por exemplo, a chuva temporã era o início da plantação em Israel, era o período de outono, quando plantava. Aquela chuva era uma chuva muito pequena, muito rápida. Ela apenas sinalizava, dava uma condição para que a terra pudesse ficar um pouco mais macia, para que pudesse plantar. Era um sinal de que havia possibilidade de plantar, mas era uma chuva muito tímida, era uma chuva muito passageira, muito rápida. E nós trazemos para a nossa vida espiritual essa chuva para aqueles que estão chegando na casa de Deus, aqueles que estão recebendo a semente. É o princípio, é uma chuva pequena, pouca, é uma sinalização de Deus. E nós vemos esse reflexo disso a partir do livro de Joel. E quando Joel diz e faz essa promessa, e ela é refletida lá em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 2, quando aconteceu aquele movimento, aquele mover do derramar do Espírito Santo, e foi dito a ele, foi lido ali o profeta Joel, para aquela situação onde o povo encontrava-se no momento ali, que eles estavam experimentando algo novo, e ali estava dizendo depois que muitos foram batizados, porque eles estavam chegando, eles estavam conhecendo o Senhor, né? E todos conhecem ali aquele movimento do mover do Espírito, e falavam em línguas, e depois eles ficaram por ali, cresceram ali, mas num primeiro momento eles entenderam que olhavam um para o outro e achavam que o povo estava embriagado, porque eles não conheciam. Tinha acontecido com eles apenas uma chuva passageira, algo muito rápido, a chamada de chuva temporã. Mas depois de algum tempo, vem aí a chuva serôndia. O que seria a chuva serôndia? É uma chuva que chega no período de amadurecimento. Amados, não vai adiantar nada, né, Martim? Plantar uma grande lavoura, se não houver no tempo em que ela estiver ali, crescendo os cachos ali, a soja se não vem a chuva, ela vai murchar nos próprios talos e não vai ter o produto, não vai crescer ali o produto. Às vezes até uma árvore bonita, grande, um pé de soja enorme, mas se não tiver chuva para que a semente, verdadeiramente o material cresça dentro daquelas vargens, não vai acontecer nada, só vai ter um pé de árvore ali. Então a chuva serôndia é essa chuva que chega no momento de maturação, no momento em que já está, o produtor rural está esperando que, olha, como que vai ser ali a produção para que haja uma boa colheita. Amados, e quando esse texto ele nos aponta para essa direção, ele está dizendo para nós, está chegando o tempo da colheita. Mas há essa promessa para nós dizendo assim, mas haverá uma chuva serôndia. E quando nós falamos dessa chuva serôndia, ela já foi dita pelo profeta Joel, essa promessa, ela é confirmada então, ampliada pelo profeta Joel. E lá naquele momento em que, aqui nós não precisamos nem ler, né, aqui em Joel, capítulo 2, versículo 28, mas nós podemos ler esse mesmo texto de Joel, olha que interessante, apontando para o Cristo, apontando já para a realização dessa chuva, lá em Atos dos Apóstolos. Lá eles vão narrar totalmente o texto de Joel, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 28, que ele diz assim, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, preste atenção, e vai dizer assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Olha como que a promessa é tremenda. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Amado, é interessante a gente pegar esse texto em Joel capítulo 2 e ver ele sendo reproduzido inteiro lá em Atos dos Apóstolos, lá em Atos capítulo 2. É interessante, quando ele foi lido para aquele povo, ele foi lido de forma
inteira, literal, para dizer para aquele povo: olha, já vi uma promessa lá no Antigo Testamento. E essa promessa está se cumprindo hoje. Quando eles olhavam um para o outro no meio daquele movimento, e era um movimento tremendo e maravilhoso, onde todos falavam e todos entendiam, era algo sobrenatural de Deus acontecendo, e alguns disseram: eles estão embriagados. E de repente, através desse texto de Joel, foi dito para eles: não é embriaguez, é uma promessa de Deus se cumprindo aqui. E quando nós olhamos para esse texto, amado, agora, nós aqui nesse ano, nesse lugar, nessa noite, nessa quarta-feira, nós lemos aqui esse texto de Oséias capítulo 6, e ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E nós precisamos ter consciência disso. A vinda do Senhor, ela é certa. Mas ele continua dizendo: ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amados, é certo que ele virá. E aqui está dizendo, como a alva, com o amanhecer do dia ele virá. Mas haverá outras coisas sobre nós. Ele virá sobre nós como a chuva serôdia, e é aquela mesma chuva que foi derramada sobre aquele povo lá em Atos 2. Pode ser derramada sobre nós. Mas olha o que diz aqui prosseguindo o texto, a partir do 4, ele diz: mas o que farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é cego como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Esse texto ele não está falando aqui lá para o mundo, não, irmãos. Ele está falando para crentes. Ele está falando para pessoas que estão caminhando na presença de Deus. Ou para religiosos. E tomara que não seja conosco. Ele está dizendo: o que eu vou fazer com vocês? Se a conversão de vocês, ela é como a alva. Aliás, ela é como aquele orvalho que vem, parece tão gostoso, né? É bacana, a gente olha para o orvalho de manhã, mas daqui a pouquinho vem o sol e tudo dissipa. Ele está dizendo: eu não quero que seja assim. Eu quero que com vocês seja uma chuva serôdia, uma chuva que vai vir e que vai molhar e que vai encher-nos da presença do Espírito Santo e que vai dar fruto, que vai germinar, que vai ficar lindo, que vai haver uma boa colheita. É isso que ele está dizendo para nós. Em suma, Oséias capítulo 6, ele diz: não é apenas uma bela promessa de provisão, mas um chamado a um compromisso com Deus. Ao buscarmos incessantemente o Senhor, temos a garantia de que Ele virá sobre nós. Temos a garantia de que refrigérios trará o poder necessário para iniciar e completar a nossa jornada de fé. E como a chuva que torna a terra, deixa ela fértil e produz uma colheita abundante. Que seja assim para nós também. Que essa chuva, amado, não seja apenas uma névoazinha que daqui a pouquinho dispersa, não. Que essa chuva faça de nós algo novo. Que hoje, que essa palavra que está vindo sobre nós, nos faça sair daqui hoje dizendo: olha, eu preciso frutificar mais. Eu preciso que os outros vejam que haja frutificação em mim. Eu não posso ser como a névoa. Eu não posso sair daqui hoje e amanhã, a primeiro vento que vem, o primeiro raiar do sol que vem, me faça esquecer daquilo que Deus tem derramado sobre mim e sobre nós. Amados, existe uma frase muito interessante, que a distração, ela me afasta de Deus, mas a persistência, a insistência na caminhada de Deus, ela me renova, ela me faz voltar à presença do meu Deus. Amados, se há algo que nos afasta de Deus, é quando nós pecamos, é ou não é? Nós pecamos e aquilo nos envergonha, aquilo nos afasta, daquilo nos distancia. A vontade que dá é de não voltarmos mais, de não irmos mais para a igreja. Quantas pessoas nós encontramos aí desviadas, principalmente andarilho de pessoas que moram na rua. Você chega lá para conversar: eu era crente, eu desviei, eu estava lá. Por quê? A vergonha, o pecado, a desilusão vai afastando as pessoas de Deus. E a coisa mais difícil é fazer com que uma pessoa dessa volte para a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é por insistência, ela é por persistência. Acha que é fácil a gente, né? Como hoje de manhã, essa semana foi uma semana interessante, aqui na madrugada, né? Muita gente mesmo, muitos jovens vieram essa semana. E a impressão que dá é que é fácil, mas não é fácil. Mas se nós queremos viver essa chuva serôdia, se nós queremos ser regados por essa chuva, se nós queremos viver isso, nós precisamos persistir. Versículo 5, aí ele vai dizer: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, o matei e os meus juízos sairão como a luz. Pois ele diz assim: misericórdia quero e não sacrifício, e o reconhecimento de Deus mais do que os holocaustos.
Mas eles transgrediram a aliança com Adão e eles portaram eleitosamente contra mim. E é interessante quando ele diz assim, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Quando ele diz, amado, que ele quer mais o conhecimento de Deus, mais do que qualquer sacrifício, mais do que o holocausto, mais do que a gente achar que nós vamos lutar contra aquilo que nós não conseguimos vencer, ele diz, busca o conhecimento de Deus, busca a palavra, busque conhecer mais do Senhor, busque estar aonde você tem mais conhecimento de Deus. Porque às vezes a gente quer apontar para uma direção que a gente acha que é correta. Mas como que ele diz aqui para eles? Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Ele quer misericórdia, não sacrifício. Ele quer conhecimento de Deus, não o holocausto. Ele estava falando para eles, mas está apontando para nós e dizendo que direção você está tomando. A direção que eu quero para você é conhecer mais de mim, é aprender mais de mim, é viver mais de mim. E aonde nós vamos aprender mais do Senhor? É lá onde o mundo nos coloca? É na presença de Deus, é aqui, é nesse lugar. Quando eu olho e vejo tantos jovens aqui, alegra o coração da gente em dizer, puxa vida, como é bom oferecer para Deus aquilo que nós temos de melhor, oferecer para o Senhor a nossa melhor energia. E eu fico imaginando, né, pessoas que às vezes ainda falam, puxa, eu quero viver essa experiência, eu quero viver esse mais de Deus, eu quero, né, aproveitar essas experiências com Deus, mas aí só vive meia boca, chega sempre atrasado, chegou, já acabou o louvor, já não consegue. Amados, é interessante, nós estamos fazendo esse desafio para a igreja, domingo agora, é Santa Ceia. Nós vamos vir aqui para participar da mesa do Senhor. É um momento, é um tempo de muita reverência diante de Deus. Mas nós somos convidados a sentar à mesa do Pai, a termos comunhão com Ele e com os irmãos. Eu me lembro de uma mesa como essa, e ele diz no texto, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. E eu trago à memória aquele momento dele com seus discípulos ali, sentado à mesa, partilhando daquele momento de ceia. É a mesma coisa para nós hoje, amados. É porque a gente quer ver com os olhos, não com o coração e com o sentimento. Mas quando a gente vem à mesa do Senhor participar, entende que Cristo está conosco ali, porque Ele diz fazer isso em memória de mim até que eu venha. E a presença desse Senhor nos traz a essa reverência. Nós vamos entender que nós precisamos chegar mais a Ele. E esse desafio para a igreja, no próximo domingo, nós chegarmos aqui antes do culto, meia hora antes do culto, para estarmos orando aqui, para levar mesmo a igreja em oração, buscando isso de Deus, buscando essa experiência maior. Porque o texto aqui está dizendo o quê? Está dizendo aqui no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque ele está dizendo, como a alva, a sua vinda é certa. Está tudo certo, não tem como escapar. Mas aí ele diz, continua dizendo, e ele descerá sobre nós como chuva serôndia que rega a terra. Amado, se você quer essa chuva para regar você, essa água da vida, como aquele dia que nós ministramos aqui, foi uma verdade do Espírito Santo mesmo, deixa fluir o rio de Deus, e o rio de Deus foi fluindo, e nós entendemos que muitas coisas acontecem a partir desse momento. Ele está dizendo que ele vem como essa chuva serôndia, que é uma chuva que vai trazer uma chuva final. É o momento que o Senhor já está se aproximando à volta dele, mas ele diz, eu vou mandar uma chuva. E é por isso que lá em Joel está dizendo para nós, esse texto que nos alegra, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Era o derramamento dessa chuva. É quando essa chuva serôndia cair para brotar e para fazer acontecer e florir, que vai acontecer isso. Vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Preparem-se, jovens. Recebam essa chuva serôndia para que vocês tenham visões. Ele diz até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Queremos viver a manifestação do Espírito de Deus? Nós queremos que os dons aconteçam em nosso meio? Eu mesmo tenho pedido. Eu tenho pedido para Deus todos os dias um dom especial, porque eu quero ser usado nessa área. Eu sei que muitos irmãos têm pedido esses dons, mas tem muitos que têm pedido experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, têm pedido o mover do Espírito Santo, têm pedido o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de revelação. Você quer? Então deixa que a chuva serôndia desça sobre a sua vida e sobre a minha vida.
porque o Senhor, Ele nos promete, Ele nos garante isso. Há uma promessa. E eu não vou cansar de repetir esse texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva, e como chuva serôdia que rega a terra. Ele vai descer, irmãos. Nós temos orado por esse tempo aqui na igreja. Nós temos orado para viver isso, para que essa igreja viva esse sobrenatural de Deus, que tenhamos experiências maravilhosas com Deus. Eu chamo de banquete espiritual. E eu sei que tem muitos de vocês, muitos até falam para mim, eu gostaria de viver isso. Então nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Está aqui, é essa a direção. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, será como esse povo aqui que ele está dizendo. Que farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Nós não podemos ser, amados, como esse orvalho que cedo passa. Sabe, essa chuvinha pequena, aquele tempo já passou. Nós precisamos da chuva serôdia para que aqueles que vão chegar a essa igreja, para que aqueles que vão se apresentar a nós, saiba que aqui está tudo bem, já estamos preparados para essa vinda. A chuva, aquela nuvenzinha, aquele pequeno é para aqueles que estão chegando. Nós precisamos dessa chuva serôdia. E que nós tomássemos essa posição, essa decisão no nosso coração. E você começasse a falar para Deus, o que você quer sobre tudo? O que você quer com Deus? Você não quer essa chuva serôdia, meu irmão? É uma decisão. Aqui ele está falando para esses dois tipos de públicos. Para um ele está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele virá como chuva serôdia que rega a terra. Mas, por outro lado, Ele está dizendo para outro, o que eu falei de ti? Porque o seu amor é como a nuvem da manhã, que o orvalho da madrugada, que cedo passa. São dois públicos. Qual desse público você quer ser? Qual desse público que eu quero ser? O que eu quero para mim? Sabendo que o Senhor está dizendo, Ele está voltando, Ele está chegando. É tempo da chuva serôdia. É tempo dessa chuva que vai nos preparar para a colheita do novo de Deus, da manifestação de Deus. Porque aquele povo lá em Atos 2, eles estavam tão, ao mesmo tempo, vendo aquelas coisas acontecerem ali, com aquela novidade acontecer para eles, achando que aquilo era uma embriaguez, mas ao mesmo tempo eles estavam querendo aquilo. Bastou um ensinamento para que eles chegassem, para que eles conhecessem e prosseguissem em conhecer o Senhor. E aí o restante da história todos nós conhecemos. Aquele povo viveu ali em comunhão e dizia que eles vendiam as suas propriedades e eles ficavam ali, viviam na comunhão e na esperança de que o Senhor já estava voltando. Assim foi na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Assim é para nós também hoje, porque o Senhor pode voltar amanhã e que essa chuva serôdia seja derramada sobre mim e sobre você.